Colegas, aqui é Sandra Matos, de Recife, lá do Hospital Português, e eu queria pedir uns 10 minutos de atenção de vocês para discutir um projeto que vimos desenvolvendo junto com equipes de Portugal e que apresentamos recentemente no Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica em Maceió. E trata-se do desenvolvimento de um sistema computadorizado para auxiliar a triagem ecocardiográfica na febre reumática subclínica. Esse trabalho vem sendo capitaneado pela equipe da NeAdvance, em Portugal, pessoal de engenharia biomédica, com a participação da equipe de tecnologia de informática da Universidade do Porto, sob a orientação do professor Miguel Coimbra, nossa equipe aqui em Recife, junto com a equipe da NeAdvance, coordenada pelo professor Manuel João, e que tem diretamente ligadas ao projeto a Diana e a Eva, que inclusive já veio ao Brasil, nos ajudou a coletar dados aqui numa das caravanas, 1 ou 2 anos atrás. Nosso problema, nós todos sabemos bem, somos cardiopediatras, né? É um problema de saúde pública grave, cujas estratégias de prevenção ainda são insuficientes. Recentemente nós temos essa proposição da triagem ecocardiográfica, mas ainda sem um consenso sobre a sua aplicabilidade, né, para o diagnóstico precoce da doença. E as duas questões principais são os custos e o tempo, né? Custo com a compra de equipamentos e o tempo, principalmente, para qualificar pessoal, principalmente para trabalhar em áreas remotas. Então, tudo isso se contrapõe à disseminação do método. E nós vimos trabalhando há muitos anos com ambientes de telemedicina, com sistemas computadorizados, e estamos propondo que talvez o desenvolvimento de sistemas computadorizados e sua disseminação através de telemedicina possam minimizar esses desafios. Então, o objetivo desse trabalho foi descrever resultados iniciais, e o objetivo dessa gravação é descrever esses resultados e pedir o seu apoio no projeto. Nós fizemos, na verdade, um trabalho inicial com pacientes drenados das caravanas do coração, né, que é parte daquele projeto que desenvolvemos por 7 anos lá no interior da Paraíba. Eu não vou entrar em detalhes em relação à parte técnica de tudo isso, é uma área complexa e as engenheiras podem com certeza nos dar uma aula se for do interesse do grupo, mas nós trabalhamos primariamente com 2 imagens, né, o paraesternal eixo longo e a imagem de 4 câmaras para identificar o refluxo da válvula mitral e para identificar a mobilidade dessa válvula, a espessura da válvula. Para que a gente tenha a primeira fase, nós temos que ensinar o computador o que é uma válvula mitral, o que é um refluxo, e nessa fase inicial, para identificar o folheto anterior da válvula mitral, nós colocávamos um ponto entre a parede posterior de aorta e o folheto anterior, naquele local onde existe a continuidade mitro-aórtica, e a partir daí o algoritmo automaticamente gera linhas para delinear o folheto anterior da válvula mitral. Para o folheto posterior, a gente coloca esse ponto no local de inserção do folheto na parede posterior do ventrículo esquerdo e o algoritmo faz o mesmo processo. Para a parte do Doppler, o ponto é colocado no centro do átrio esquerdo e aí o algoritmo procura identificar padrões de cor compatíveis com refluxo para tentar selecionar essa regustação mitral. Para vocês terem uma ideia de como isso mais ou menos funciona, essas são as imagens que a gente tem. Esse foi um tipo de algoritmo utilizado que nós achamos que ele falhou um pouco na identificação, às vezes pegava corda, às vezes pegava folheto, e esse é o algoritmo mais recente que nós chegamos, onde a gente começa a ficar mais tranquilo que ele está realmente identificando os folhetos da válvula mitral. E a mesma coisa em relação ao Doppler também. Aqui talvez uma identificação não tão boa, aqui já uma identificação melhor da área de refluxo. Isso é o que nós temos, na verdade. Nós vimos que esse segundo algoritmo foi superior e que realmente a sensibilidade para a detecção dos jatos já começa a ficar bem mais aceitável, mas nós temos um problema enorme que é a validação desses algoritmos e a sua aplicabilidade clínica. E é para isso, na verdade, que nós estamos conversando hoje. Né? Nós precisamos fazer trabalhos futuros para validar os algoritmos de identificação. Depois desses algoritmos serem validados, aí a gente vai fazer o input de critérios de normalidade e de anormalidade dentro do sistema e com isso esperamos ser capazes de criar um protótipo para um sistema de auxílio à decisão médica. Mas para isso a gente precisa de ajuda dos colegas. Como a gente precisa dessa ajuda? A gente precisa de imagens ecocardiográficas de válvulas mitrais
com o problema, né? Válvula mitral estenótica, válvula mitral regurgitante. Nós somos hoje 800 cardiopediatras no Brasil. Se cada um de nós pudesse enviar uma única imagem de um paciente, a gente já teria um pool muito grande. E é isso que nós estamos pedindo àqueles de vocês que puderem colaborar. Nós temos hoje uma página, um acesso na internet, que é o do RHD Echo, Rheumatic Heart Disease Echo, e que aqueles colegas que quiserem e puderem nos ajudar, eles vão, eu vou dizer no final como a gente faz esse acesso, então eles podem entrar nessa página com login, naturalmente tem o critério, não identificar paciente, comitê de ética, tudo isso, mas ele vem aí e faz então um upload de dados. Você pode ter no seu computador a pastinha lá com o exame do paciente, você vai lá e diz escolher uma pasta desse paciente, fazer o upload, o sistema puxa, carrega aquelas imagens aqui e você vai então dizer o que é cada uma dessas imagens. Isso é uma imagem 2D de eixo longo, é uma imagem apical, a gente só se interessa por apical, eixo longo, que é o que a gente tem, e depois eu vou lá e digo, é uma estenose mitral no sexo masculino, com tal peso, tal altura, tal idade, posso colocar o que quiser aqui. Não identificamos o paciente. Quando a gente vem mandar os dados, a gente vai receber apenas um código que a pessoa que manda tem que registrar, porque caso no futuro a gente queira discutir alguma coisa, a gente vai saber sobre esse paciente. E depois a gente tem lá a lista dos pacientes dentro do sistema, que a gente pode chegar lá e olhar esses pacientes e dizer, eu acho que isso aqui é uma válvula com abertura reduzida, o eufolheto posterior que está mais rígido, tem espessamento. Então, cada um de nós terá acesso a todos os pacientes que estiverem no sistema e a gente pode ir lá e dar a nossa opinião e a gente vai ter também um pool de especialistas fazendo uma análise para validar ou não aquele dado. Depois o computador sozinho vai lá e vai fazer isso. Eu vou ter a imagem do paciente do lado esquerdo, do lado direito. Eu vou ter, na verdade, a imagem do que o algoritmo diz que é a válvula mitral. E aí eu vou aqui e vou dizer, olha, foi corretamente encontrados os folhetos, eles foram bem delineados, tanto o anterior quanto o posterior. Eu tive alguma dificuldade, tem artefato. Enfim, a gente faz essa coisa, isso tudo, coloca a informação adicional e submete de tantas imagens quantas a gente quiser. Então, pode colocar um paciente, mas analisar 10 pacientes, 12, sempre dentro da disponibilidade e do interesse da pessoa de participar dentro disso. Mas a gente teria, então, esse pool de imagens aqui do Brasil, não apenas as nossas de Recife, mas de vários outros colegas, para que a gente pudesse, eventualmente, validar esse algoritmo. Eu começo já agradecendo antecipadamente aqueles colegas que queiram nos ajudar a validar o modelo. O próximo passo para aqueles que quiserem conhecer mais é participar do grupo do RHDE, onde as engenheiras estão presentes, onde a gente pode começar a conversar e elas podem dar orientação sobre como proceder para poder entrar e colocar uma imagem. Para entrar no WhatsApp, manda uma mensagem aqui. Esse é o meu número, mas pode mandar e aí eu automaticamente já coloco vocês dentro desse grupo. A gente pode falar com elas, como eu disse, com Diana, com Eva, e aí a gente vai ter discussões, a gente vai ter momentos onde a gente vai fazer isso tudo, e se Deus quiser, nós vamos trabalhar juntos para criar, na verdade, um modelo automatizado, um protótipo computacional que, quem sabe, em anos futuros, venha a nos ajudar a detectar mais cedo e manusear melhor essa doença que ainda afeta tantos jovens, tantas crianças, tantos adultos, aqui no Brasil e em várias outras partes do mundo. Então, se vocês puderem nos ajudar, o que a gente está tentando é ver se a gente muda um pouco a questão do diagnóstico e do manuseio mais precoce da doença reumática. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a disponibilidade daqueles que puderem e espero receber várias mensagens aqui dentro para que a gente aumente o número de participantes do RHD Eco. Muito obrigada.